Olá! Para você que é novo no canal, meu nome é Rafael Lopes e o vídeo de hoje vai ser dividido em três partes. A gente vai começar falando um pouquinho do cenário atual de alocação em títulos de renda fixa. Na sequência, eu vou dividir uma planilha com vocês para mostrar a diferença entre a alocação em um ativo pós-fixado tributado e um ativo pós-fixado isento. E por fim, a gente vai fazer uma comparação semelhante em ativos IPCA+. Eu vou aproveitar para destacar alguns detalhes muito importantes com vocês. Vamos lá começar falando então sobre a oferta atual de títulos de renda fixa. Não é novidade para ninguém que os níveis dos juros na economia brasileira estão muito altos já há algum tempo. A Selic hoje gira em torno de 13,75% e a gente espera que continue assim ainda durante alguns meses. Mas de que maneira isso mexe com a oferta de títulos de renda fixa? Essa condição de juros muito altos tem levado os bancos, os grandes bancos principalmente, a terem uma vantagem competitiva no que diz respeito à oferta desses produtos e atração, então, de capital, atração de recursos para suas próprias plataformas. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Alguns dos ativos de renda fixa mais comuns existentes são o CDB, a poupança, mas também as LCIs e LCAs. E nesse caso em particular, para a emissão de LCIs e LCAs é necessário ter crédito que lastreie esses títulos. E só os grandes bancos têm grandes carteiras de crédito para dar volume nessas emissões. Então é muito comum que você consiga chegar num desses grandes bancos e haja uma oferta de LCIs e LCAs com taxas de 92% a 95% do CDI, lembrando que as LCIs e LCAs são isentas, isso equivale a uma taxa bruta de aproximadamente 110% a 115% do DI. E uma outra característica que tem sido muito comum hoje é que essas LCIs e LCAs estão sendo ofertadas com liquidez a partir de 90 dias, então você aloca, tem que deixar o recurso lá travado durante 90 dias, mas passado esse prazo, você consegue movimentar esse recurso da maneira que for mais conveniente. O prazo final de vencimento desses títulos gira entre 6 meses e até 3 anos, em alguns casos, o que é uma oferta muito atrativa. E aí o investidor se vê numa situação que ele pode colocar o dinheiro dele numa LCI do Itaú, por exemplo, para ganhar 93% do CDI isento, que é aquele equivalente que eu comentei, 115 mais ou menos bruto, e ele pega o dinheiro dele, manda para o Itaú e aloca. E aí a XP, o BTG, essas corretoras, ou eventualmente bancos menores, não conseguem ofertas semelhantes. Então os grandes bancos têm aproveitado esse momento de mercado para efetivamente acelerar a emissão desses títulos, ofertar para o cliente. Para quê? Para tirar dinheiro das corretoras, para trazer mais volume para suas plataformas. Então, de novo, é um momento de mercado que tem favorecido os grandes bancos. Além das LCIs e LCAs, tem um outro título que é menos conhecido, que são as LIGs, letras imobiliárias garantidas, que também é um ativo isento e que aí, nesse caso, a gente consegue, até é relativamente comum, alguns desses títulos com remuneração IPCA+, e com prazos mais longos, que chegam até a 5 anos. Então imagina você colocar o seu recurso numa LIG Itaú, por exemplo, a 5,5% mais IPCA isento por um prazo de 5 anos. É muito bom, porque você garante essa taxa durante um horizonte mais longo, isento de imposto e com risco Itaú, né? É difícil conseguir alguma coisa melhor. Só um parênteses, as LIGs não têm liquidez por recompra do banco, mas no mercado secundário é relativamente fácil também da gente vender esses títulos. Então essa é um pouco da configuração que a gente tem visto hoje de ofertas no mercado de renda fixa. Mas vamos lá, e aí por que vale a pena a gente olhar com um pouco mais de atenção então, para esses ativos isentos e entender como que eles podem nos beneficiar? E para isso, eu vou compartilhar com vocês aqui a planilha, que vai ficar disponível depois para vocês, né, trabalharem também, e a gente vai alimentar ela com algumas informações para vocês entenderem, então, algumas das vantagens desses veículos incentivados nessas condições, ok? Bom, vamos lá, a gente vai começar comparando dois ativos pós-fixados, um que roda a 100% da Selic, a Selic é uma taxa irmã do CDI, né, são equivalentes, então a gente pode pensar aqui também no CDBDI a 100%,
E um título incentivado a 94% da Selic. Vamos imaginar uma LCI Itaú, por exemplo, a 94% da Selic. A gente vai trabalhar com um horizonte de 3 anos, e aí vou mostrar para vocês, aqui já é comum, né? Já usei essa informação algumas vezes aqui no nosso canal. Vamos ver como é que está a taxa pós-fixada projetada para um horizonte de 3 anos. Olha lá, para um horizonte de 3 anos, o mercado está projetando uma taxa média ao ano acumulada, né, de 10,9488%. Então, aqui na hora que a gente for fazer esse cálculo, eu vou pegar e vou jogar aqui na taxa pós, né, projetada para 3 anos, 10,9488%. Vamos imaginar que esse CDB roda a 100% ou remunera 100% do CDI. Portanto, a remuneração final vai ser essa própria taxa projetada vezes os 100%. Só um parênteses aqui também, essa não é a forma rigorosamente correta de calcular a remuneração, né? Sempre que a gente fala de CDI, a gente tem que primeiro diarizar e depois levar para o período. É claro que para o 100% tanto faz, mas se for 90% ou 110%, sempre diarizar antes e depois levar para o período de interesse. Mas aqui, por simplificação, a gente só vai multiplicar um pelo outro diretamente, tá? Bom, vocês sabem também que, para o prazo de 3 anos, a alíquota de imposto de renda que incide sobre os ganhos em ativos de renda fixa é de 15%. Só para refrescar a memória de todo mundo, como é que funciona a regra de tributação da renda fixa? Até 6 meses, 22,5% de alíquota, entre 6 meses e 1 ano, 20%, entre 1 ano e 2, 17,5%, e acima de 2 anos, 15%. Então, aqui, 15% de alíquota. E a gente consegue calcular, então, a remuneração líquida de imposto, que vai ser aquele 10,95 vezes 1 menos os 15%, que dá 9,31. Isso é o ganho nominal, né? Vamos calcular agora o ganho real, que aí para isso a gente precisa da inflação. E eu vou pegar o dado de inflação projetada da mesma fonte aqui, né? A ETTJ-ANBIMA, que é a estrutura termo das taxas de juros, é a curva de juros projetada. A gente vai compartilhar esse link com vocês também. Para quem ainda não conhece essa fonte, 5,0694. 5,0694, vou colocar aqui 5,0694. E aí a gente vai calcular a taxa pós-líquida de imposto e inflação, que é o que importa, porque é o que vem para o nosso bolso, né? Eu sempre reforço muito isso, porque a gente às vezes é iludido um pouquinho pela taxa nominal que a gente está enxergando, mas o que importa efetivamente é o nosso ganho depois de pagar o imposto vai para o governo, e depois da inflação, porque aí esse resultado é o que efetivamente a gente está ganhando em termos de poder de compra, ganho real. Bom, nessa simulação, a gente chegou então a um resultado de 4,03% de ganho real. Vamos olhar agora para a alternativa de um veículo incentivado a 94% do CDI, que aqui pode ser, de novo, aquela LCI ou aquela LCA do grande banco. Para um horizonte de 3 anos, a taxa bruta a mesma, né, o 10,95, só que agora a gente está falando de um 94 do DI. Se é 94 do DI, simplificadamente, né, ou seja, de forma simplista, a gente só multiplicou um pelo outro aqui, então pegou 10,95, multiplicou por 94% do DI, chegamos a um resultado de 10,29, não tem IR, portanto a taxa pós-fixada líquida é a própria taxa de remuneração, né? Ali em cima, que é o 94% do DI. A inflação projetada, os mesmos 5,07, legal? E aí a taxa líquida de IR após inflação, mesma continha, 1 mais o 10,29 dividido por 1 mais o 5,07 menos 1. Chegamos a 4,97. E aqui que vem o pulo do gato, porque a gente vai entender, então, quanto a mais efetivamente a gente está ganhando em termos reais quando a gente aloca num título incentivado com essa característica. Primeiro, vamos comparar os ganhos nominais. Se a gente está falando de uma LCI a 94 do DI, que paga 10,29 em taxa nominal, comparado com o 10,95, ou desculpa, com o 9,31 aqui embaixo, né? Então vamos fazer aqui, ó, esse 10,29 aqui embaixo, dividido pelo 9,31 aqui embaixo, que já são as taxas líquidas de imposto. Aparentemente, esse título incentivado está dando em torno de
10,59% de ganho adicional, certo? Mas eu falei para vocês que o que importa é o ganho acima da inflação. Acima da inflação, pessoal, a gente vai comparar esse 4,97 com 4,03, né? Que aí, na verdade, a gente está adicionando para o nosso bolso um ganho real quase 25% maior do que quando a gente aloca naquele CDBDI a 100%. Então, olha a diferença, né? Como a gente efetivamente consegue um ganho, um benefício para o nosso patrimônio alocado muito, muito maior quando a gente aloca numa LCA a 94, LCA ou LCI a 94% do CDI isenta de tributação versus aquela alocação num CDBDI que está pagando 100% do CDI, só que é tributado. Isso aqui a gente não está nem falando de poupança, porque poupança, cá entre nós, esse é um produto que acho que vai deixar de existir, porque em algum momento ninguém mais vai querer deixar o dinheiro em poupança, ainda mais com uma Selic tão alta, né? Mas o CDBDI é um veículo ali de liquidez para a gente fazer reserva, que é super legal, mas com uma condição dessa, de você colocar a 94% do DI numa LCI, LCA, que em 90 dias te dá liquidez, você pode até se dar o luxo de fazer grande parte da sua reserva, que é aquela reserva que você não precisa para a semana que vem, né? Mas você pode ir alocando uma parte da sua reserva nessas LCIs e LCAs, porque você vai manter liquidez, o risco de crédito é o mesmo, se for emitida pelo mesmo banco, e a gente consegue aumentar o nosso ganho real em 25%. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Bom, vamos olhar agora para o exemplo do IPCA+. Vou vir para cá. E é o seguinte, o IPCA+, a gente vai comparar um título tributado que paga IPCA mais 7% com um título incentivado que paga IPCA mais 5,3%. O horizonte o mesmo, de 3 anos, tá? Então, essa taxa real projetada aqui, que é a própria taxa de remuneração do título, é uma taxa de 7%, e no caso do incentivado, 5,30%. A gente está trabalhando com o mesmo horizonte de 3 anos, então a inflação projetada é aquela da tabela do site da Ambima, os mesmos 5,07%, e vamos fazer um cálculo de ganho composto, né? Então vai ser 1 mais esse juro real vezes 1 mais a inflação, menos 1. 12,42 num caso, e no outro que fiz a mesma continha, 10,64. Isso aqui seria meio que um ganho composto bruto, né? Porque aqui a gente ainda não está descontando o imposto. Bom, quando a gente desconta o imposto, no caso aqui do título tributado, vai ser essa taxa de 12,42 composta vezes 1 menos a alíquota de 15%. É título de renda fixa, tanto faz se é IPCA, pré, pós, sempre a mesma regra. Depois de 2 anos, 15% de alíquota. Dá 10,56. E aqui, vamos colocar, deu os 10,64, né? Quando a gente vai fazer essa taxa líquida de IR após a inflação, então agora eu vou colocar essa taxa já descontada o imposto, né? Então vai ser 1 mais o 10,56 dividido por 1 mais a inflação, mesma coisa, menos 1. Chegamos em 5,23 e aqui em 5,30, né? Nesse caso, pessoal, olha como está muito parecido, né? Porque se a gente dividir o 5,30 pelo 5,23, aqui ele deu uma diferença de mais ou menos 1,41%. Então, é como se eu dissesse para vocês que num cenário de inflação projetada 5,07, se eu aloco num título isento que me paga 5,3% acima da inflação, ele é muito semelhante ao ganho de um título tributado que paga 7% acima da inflação. Mas aí qual que é o grande ponto aqui, né? Vocês devem ter reparado nos cálculos que a gente está fazendo, quando a gente aplicou aquela alíquota de 15%, ela incidiu sobre os 7% de ganho real, mas ela incidiu também sobre aquela inflação projetada, né? Isso significa, né, trocando em miúdos, que quanto maior for a inflação, mais você vai pagar da alíquota de imposto que vai incidir sobre essa inflação que remunerou também o seu ativo. E daí vem um cuidado que a gente tem que tomar e que é uma grande vantagem de títulos isentos de tributação ou incentivados IPCA+, que é o fato de que esses títulos, independente do cenário de inflação, vão proporcionar para você um ganho acima da inflação
fixo, independente do cenário de inflação. Diferente daquele tributado, porque no caso do tributado, se a inflação for muito alta, você vai pagar tanto imposto que esse imposto vai corroer grande parte do ganho real que você está recebendo por alocar nesse título tributado. Bom, para ficar mais claro para todo mundo, eu coloquei aqui mais uma abinha para simular isso. Que essa aqui, eu até coloquei um monte de mais aqui, né, da simulação, que é assim, ó, esse aqui é o exercício que a gente fez com os mesmos dados da aba anterior. Então, eu estou aqui mantendo a inflação de 5,07%. Nesse caso, aqui o tributado chegou a uma taxa líquida de imposto de renda e pós-inflação de 5,23 versus 5,30. Então, o isento deu um ganho quase igual, 1,41% só maior. Mas olha o que acontece se a gente simular essa inflação indo, por exemplo, para 20%. Né? Coloquei aqui 20%, aqui também. Né? Percebam que o título isento ele continua dando 5,30% dele, que é aqui onde está selecionado, né, onde eu estou mexendo aqui, ó, ele continua dando 5,3% dele isento acima da inflação, porque como não tem tributação, não importa se essa inflação vai ser 5, 10, 15, 20, 30%, ele vai continuar dando inflação, mas aqui no caso 5,3%. Mas olha o que acontece com o ganho daquele que é tributado. Nesse caso, o ganho real caiu para 3,45%. Então, aquela diferença que era pequena, quando a inflação projetada era 5,07, agora com uma inflação projetada de 20, ficou gigante, né? Porque no isento a gente ganha 5,30 e no outro a gente ganha 3,45, uma diferença de 53,62%. Ah, mas por que caiu tanto essa taxa líquida aqui de R após a inflação? Pelo que eu estava explicando antes, pessoal. Porque essa alíquota de imposto de 15% aqui, ó, eu estou chamando a atenção aqui, né, selecionando, ela incidiu sobre os 7% de ganho real, mas ela incidiu também sobre esse ganho de 20%, que foi a parcela de IPCA mais que remunerou. Então, quando a gente desconta toda essa tributação, o imposto que foi pago sobre esses 20% de ganho da inflação corroeu esse 7% de ganho real. E aí só sobrou 7,35%. E aí vamos considerar um cenário mais esdrúxulo, né? Sei lá, de 40% de inflação. Olha lá, no isento continua mantendo 5,30% de ganho, mas no caso do tributado caiu para só 1,66%. Aqui a diferença foi para 218,45%. Então, realmente, né, uma diferença muito, muito grande. E aí eu queria, então, reforçar o propósito desse vídeo. Por que eu estou chamando atenção para isso? No pós-fixado, a primeira coisa é que quando a gente faz essa comparação, né, do ganho líquido de R após inflação, que é o ganho real depois do imposto de renda, percebam que no título isento, no exemplo que a gente mostrou aqui, o ganho naquela LCA, LCA 94% versus colocar no CDBD a 100, chegou a quase 25%, é muita coisa. E não é o que a gente está acostumado a fazer, né? Porque a gente olha muito ali para, minimamente faz uma comparação entre as taxas nominais só considerando o IR, mas normalmente não faz essa comparação do ganho líquido de imposto real, ou seja, após a inflação. Quando a gente leva isso em consideração, a vantagem, o benefício de alocação em títulos isentos, ele se multiplica muito. E aí fica realmente claro que é muito melhor fazer a alocação numa oferta como a que hoje está presente, né, que a gente tem possibilidade de alocar num desses títulos isentos, do que fazer a alocação simplesmente no CDBD tributado. E quando a gente está falando dos títulos IPCA+, aí aqui é ponto pacificado, porque se você quer efetivamente garantir aquele nível de juro real para sua carteira, né, se é aquele nível de juro real que você está utilizando como uma projeção para sua independência financeira e você quer ter menos risco, não tem o que pensar, tem que ir para o IPCA mais isento, que aí você vai conseguir ou via essas ofertas de LCI e LCA, ou via um veículo, por exemplo, como os fundos de infraestrutura ou um fundo imobiliário, que a gente já falou aqui nos nossos vídeos também. E aí, no caso, fundos de infraestrutura que têm debêntures incentivadas IPCA+, ou fundos imobiliários, que são os fundos de renda que alocam em CRIs, né, ou eventualmente FIAGos aí, que alocam em CRAS, que são isentos também de tributação no rendimento, né? Então, a gente consegue garantir com mais segurança, menos risco, a preservação, né, do ganho real da nossa carteira na parcela IPCA+, quando a gente faz essa alocação via
ativos isentos de tributação ou chamados incentivados. Perfeito? É isso, pessoal. Não deixem de se inscrever no nosso canal, toca no sininho para receber a notificação de novos conteúdos. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.